Meus irmãos, com muita alegria estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre o Evangelho, o vivenciado no nosso dia a dia. A gente tem presenciado e percebido a falta de intimidade dos cristãos com Deus. Por incrível que pareça, a gente tem falado muito de Deus e vivido muito com o nosso Deus. A gente tem percebido uma adesão grande ao Evangelho, às igrejas evangélicas, mas a intimidade tem sido escassa, É uma espécie de espiritualidade distante ou superficial. E por conta disso, eu tenho sido incomodado, juntamente com a minha esposa, para que a gente possa buscar um pouco mais, valorizando o nosso tempo devocional, reservando tempo para a Bíblia, reservando um tempo para o nosso Senhor. Por conta disso, eu queria, hoje, iniciar uma série de mensagens sobre intimidade com Deus, chamado ou chamados para perto do Pai. Queria iniciar hoje, porque todos nós, absolutamente todos, temos dentro de si a sede por intimidade. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ter esse contato, esses relacionamentos. Mas isso não é à toa, porque o nosso Deus, Ele não nos criou para a solidão, muito pelo contrário. Ele criou o homem, mas logo em seguida Ele criou a mulher, porque nós fomos criados para a comunhão. O povo de Deus, ele é criado para a comunhão e não para a solidão. De fato, um relacionamento vivo, é para isso que nós fomos criados. Na verdade, a condição original da criação é a intimidade com o nosso Deus. O próprio Deus fala, em dado momento, que não é bom que o homem esteja só. E naquele processo do jardim, a gente, enquanto humanidade, caminhava com o próprio Deus, trabalhava junto com o Criador. É interessante que Tim Keller, ele vai falar em um dos seus livros que nós fomos criados para o relacionamento. E isso me chamou muita atenção, cara. Nós fomos criados para o relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Nós fomos criados para o relacionamento. E Jonas Madureira, em um dos seus livros, talvez o mais conhecido, ele vai falar que a inteligência humana precisa ser humilhada diante da grandeza de Deus. Ou seja, a intimidade é reconhecer os limites e viver na dependência dele. É sobre isso que nós vamos conversar nesta nova série de mensagens que eu estou chamando de Intimidade com Deus, chamados a viver perto do Pai. Não sei quantos domingos a gente vai levar para falar sobre isso, mas se Deus permitir, a gente vai seguir falando um pouco, algumas porções da Bíblia. Não vai ser um livro específico de forma expositiva, mas serão textos expositivos para esta série de mensagens. Amém? Vamos falar sobre o quê? Difícil aqui. Intimidade com Deus. Legal. Sério? Água de coco, cara? Não, gostei. Eu falei brincando, mas... Quem foi? Foi o Tony, foi o Ará? Obrigado, Ará. Hoje também ele se garantiu, viu? Rapaz, os caras estão se superando. Obrigado. Tem mais não? Acabou aqui já. Eu trabalho na redação de uma TV, certo? Eu sou chefe de programação da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. De frente para mim trabalha uma jornalista que aqui no estado do Ceará, ela tem se destacado muito. Fernanda Nepomuceno, ela que apresenta o Band Mulher na TV Bandeirantes. E ela fala demais, misericórdia. É mulher, ainda fala muito. Mas ela, todos os dias ela chega para falar sobre as histórias dela com as plantas dela, com o jardim dela.
E ela fala que todos os dias chega lá para aguar as plantas, conversa com as plantas, troca ideias com as plantas, às vezes chora. Aí, ela chegou um dia dizendo que estava chateada com o marido dela. O que foi que houve, mulher? Ela disse, não, é porque eu estou conversando, estou chorando, estou sorrindo, e ele pergunta, meu amor, o que é que tu fala tanto com essas plantas? O que é que te sensibiliza tanto para que você faça todos os dias falando, conversando, trocando ideias? Aí ela respondeu, né? Aí ela disse, mas eu respondi para ele firmemente. Eu falei, Rafa, não é sobre ter um jardim bonito, não é sobre ter flores, não é sobre ter plantas bem apresentadas, é sobre estar presente, é sobre sentir a vida que cresce, é sobre perceber que cada detalhe fala comigo. Aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu não sou muito de planta, de jardim, tá? Mas eu sei que aqui tem um bocado de gente, né? Que gosta. Eu não sou muito, mas aquilo me chamou a atenção. Porque quando eu olho para o jardim, na minha mente da Fernanda Nepomuceno, eu imagino um jardim de fato bem cuidado, bem protegido, bem regado. Aí eu me lembro do jardim que o nosso Deus nos colocou e imagino que também seja daquele jeito. E eu penso que cada detalhe do jardim do Éden fala com cada um de nós. Porque da mesma forma que é aquele jardim desta jornalista, é também assim com Deus. O Senhor nos criou, não para uma religiosidade fria e distante, e nem para cumprir tarefas simplesmente, não para ter funções, mas para viver perto dele e em comunhão diária. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Agora não vou querer parar de beber essa água. Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém. Geralmente a gente conversa esse texto para falar em um retiro de casais, falar sobre casamento, sobre família, e de fato é sobre isso que a gente percebe aqui no texto. Mas vai para além disso. O texto aqui nos mostra que o homem e a mulher, mostra que o primeiro casal, eles foram chamados para algo especial: viver perto do Pai. O casal foi chamado não simplesmente para cuidar, isso também, não simplesmente para colocar nome nos bichos,
isso também, mas para viver perto do Pai, aprender com Ele diariamente, cuidar da criação e experimentar a alegria de relacionamentos genuínos. Esta é a primeira mensagem da nossa série, intimidade no propósito da criação. Já, mano, enganaram. Fiz só 2 dedinhos. Mas tá valendo, obrigado. Vamos nós. Versículos 15 a 17, a gente percebe um ponto sobre a intimidade no propósito da criação. Ele vai falar aqui sobre o trabalho, sobre o serviço. E eu percebo que o trabalho aqui mostra para a gente, revela para a gente algo que expressa a intimidade. Trabalho como expressão de intimidade. Porque o homem, no versículo 15, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem foi colocado ali, de fato, para cuidar do jardim. Mas não somente isso. E cuidar aqui, nesse contexto, vai falar sobre sei lá, mano. Estou brincando, gente. Cuidar aqui vai trazer a ideia de proteger, de guardar. Tem um livro que eu acho muito legal, O Ministério do Pastor, do Brian Croft. Quem sabe falar o nome dele é o Mateus, né? Mas é assim, né? Brian Croft. Ele vai falar sobre o guardar o Evangelho. E aquilo chamou muito a minha atenção, que é talvez a primeira prioridade, de fato, a prioridade pastoral. E ele vai falar sobre isso, sobre esse cuidar no sentido de guardar. E guardar não é no sentido de esconder, não. O cuidar aqui, e algumas versões vai falar guardar, é no sentido de preservar, é no sentido de valorizar, é de propagar. Então, primeiro o homem tem a missão de cuidar, depois ele vai falar que tem a missão de cultivar. Isso aqui é tão massa, porque o significado do cultivar vai apontar para a produtividade criativa. O cristão é criativo, o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus é criativo, desenvolve, cuida, cria. Então o homem, ele foi chamado para cuidar, ele foi chamado para cultivar, e o trabalho aqui, desde o início, tem a expressão de intimidade, de comunhão. Muitas vezes nós olhamos o trabalho como o quê? Eu pequei e como castigo vou trabalhar. Não. Aqui o texto mostra o homem trabalhando antes da queda. Ou seja, o trabalho é uma bênção. O trabalho, pelo contrário do que muitos pregam, é uma expressão de intimidade e de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Mostra aqui, revela aqui uma espiritualidade viva. Porque essa intimidade com Deus, ela não acontece apenas em atos religiosos. A intimidade, é isso que nós temos que entender, tá? A intimidade com Deus, a comunhão com Deus, acontece na vida real, acontece no cotidiano, acontece no dia a dia. É óbvio que aqui a gente, em assembleia, uma comunidade de fé que se reúne semanalmente para aprender, para louvar, para adorar, mas não se restringe aqui. A intimidade com Deus é no dia a dia. O texto vai dizer que Adão e Eva, ao final da tarde, ao cair da tarde, o que acontecia? O que acontecia ao cair da tarde? Se encontrava com o Senhor. Sensacional. Era o culto de domingo. Mas, durante todo o dia, no trabalho deles, eles estavam servindo e adorando. Servindo e adorando.
Em outras palavras, a nossa intimidade com Deus não pode ficar restrita ao domingo à noite, à escola bíblica. Nós temos que adorar e buscar essa intimidade todos os dias, porque a nossa espiritualidade é viva, e para manter-se viva, é necessário alimentar essa comunhão com o nosso Deus. Este era o propósito original do homem, viver em comunhão com Deus no dia a dia. E como eu falei, o trabalho já existia antes da queda, tá? Antes da queda, o trabalho já existia. Então, aqui é um primeiro ponto. Como é que eu lido com as minhas tarefas, os meus trabalhos diários, domésticos, profissionais, ministeriais também? Como é que eu lido com isso? É um peso para mim? É um castigo para mim? É uma obrigação para mim? Ou eu estou servindo com a consciência de aquele momento é um espaço de adoração ao meu Deus? Eu sei que tem trabalhos que é difíceis, complicados, eu sei. Mas temos que entender e olhar para além disso. Imagina o Adão ter que botar o nome em um monte de bicho, né? Tem muitos trabalhos difíceis, talvez chatos, mas o trabalho humano, o nosso trabalho, quando ele é feito diante de Deus, colocando Deus como a nossa referência, é uma expressão de intimidade com Ele. Portanto, para de maldizer o teu trabalho e amaldiçoar o teu trabalho. Louva e agradece a Deus por esta oportunidade. Versículo 16 diz assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Que legal! A gente viu no primeiro momento a responsabilidade, a intimidade e a responsabilidade do Adão. Agora a gente vê a palavra, a orientação, a ordem de Deus para o homem. E essa ordem inicial é de generosidade, sim ou não? Versículo 16. Cara, pode comer livremente de toda árvore que está no jardim. O próprio Deus nos concede a liberdade, revela generosidade. A intimidade com Deus é uma marca da graça de Deus. A intimidade e comunhão com Deus é abundante, é partilha. O que a gente valoriza com Deus, em Deus, é de fato isso, essa graça, essa abundância, essa partilha. Ele é gracioso, Ele não é mesquinho, o nosso Deus, Ele é generoso. Generoso. Aqui é uma palavra de promessa muito interessante. E Tim Keller, ele também trabalha nessa perspectiva, claro, na perspectiva do casamento, ele vai dizer que a palavra de Deus não começa com proibição, mas começa com uma promessa. Você pode comer livremente de qualquer árvore que existe no jardim. Tim Keller está dizendo que primeiro ele apresenta a bondade do Criador. Primeiro o texto revela a bondade do nosso Senhor, para depois ele impor o quê? Limites. Para depois ele impor limites. Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui é legal. Não quer dizer que eu posso tudo. Ele fala, olha, coma livremente de toda árvore, qualquer árvore que tem no jardim. É uma palavra de bondade de Deus. É uma palavra de graça, de generosidade do nosso Deus. Aqui revela a essência da palavra. Quem gosta da Bíblia e ama a Bíblia, anota isso. Aqui está a essência da Bíblia, que é o quê? Esta palavra, ela é viva, não é opressão. Ela é vida, não é opressão. Ela fala de viver e não de oprimir. Deus está dizendo, pode comer à vontade. Pode comer à vontade. Porque Ele é generoso, Ele é gracioso, Ele dá liberdade. Só que no versículo 17,
ele coloca alguns limites. Deixa eu só abrir um parênteses bem rápido. É possível, quer dizer, é saudável você educar o seu filho dizendo sim para tudo? Se ele quiser colocar um dedo na tomada lá, colocar um ferro na tomada, você vai dizer o quê? Sim. Quando você diz não, você está sendo ruim ou protegendo, cuidando do seu filho? Versículo 17. Ele vai falar sobre os limites. No 16 ele fala, está livre, pode ficar à vontade, coma à vontade. Rapidamente aqui no 16, tem um ponto que eu acho sensacional. É Deus se comunicando, porque Deus não é um Deus silencioso. Deus é um Deus que se comunica, que guia, que orienta. Muitas vezes nós queremos nos esconder atrás da ideia de que eu não sabia, não estava sabendo, foi sem querer. Mas Deus nos guia, nos orienta, nos dá direção através da sua palavra. O texto vai dizer claramente que Deus está falando com o homem. Deus está orientando o homem. Deus está em um diálogo. Em um diálogo. Aliás, intimidade sem diálogo não existe. A intimidade pressupõe o diálogo. Já pensou você ter intimidade com sua esposa se não fala com a sua esposa? Você tem intimidade com seu pai, com sua mãe, se não fala com seu pai e com sua mãe? Ou seja, não existe, não há relação viva sem ouvir a voz de Deus. O que eu aprendo aqui nesse ponto 16, que para muitos é um problema, para mim é libertador, é uma liberdade que de fato liberta. Eu vou aprender aqui que essa intimidade com o Pai, ela é fortalecida, ela é muito bem conhecida, apresentada, quando nós reconhecemos que essa generosidade, que esse cuidado de Deus, nos leva a cultivar o prazer em ouvir a sua voz. Gente, é precioso ouvir a voz de Deus. É precioso conhecer a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Deus fala com o homem, Deus fala comigo, Deus nos orienta. Mas para ler essa Bíblia, para ler esta palavra, não pode ser por obrigação. Porque o pastor falou, porque eu estou fazendo uma campanha, porque eu estou fazendo um propósito. Não. Nós precisamos nos encontrar com o nosso Deus através da sua palavra, por amor, por necessidade, por consciência de que esta palavra não é um peso, mas é uma expressão de amor de Deus. Aqui Deus vai dizer, segue por esse caminho. Por amor e cuidado ele fala, vai por aqui, filho. Não faz isso não. Não se envolve com esse tipo de situação, não. É o cuidado de Deus. Aí chega no verso 17, diz assim, mas, olha a transição, olha a condição, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aqui eu percebo que intimidade tem limites. Não que eu não possa, coma de toda a árvore, mas cuidado, porque desta aqui, caso você coma, você vai morrer. O limite aqui eu percebo como proteção de Deus, aquele exemplo do pai com o filho. Proteção, cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus, ele foi feito para nos dizer até onde eu devo ir, até onde eu consigo ir de forma segura, de forma saudável. E essa ordem de Deus nasce do cuidado do nosso Pai, e não de uma imposição arbitrária. Então aqui, só para a gente quebrar algumas ideias, a Bíblia não é arbitrária. O nosso Deus não é um Deus
que é arbitrário, autoritário. Ele é autoridade, ele é soberano, mas quando ele nos orienta, é porque ele cuida de cada um de nós. Primeiro, nós falamos sobre versículos 15, 16 e 17, a gente percebe o trabalho como expressão de intimidade. Agora, a gente vai olhar o texto a partir de um outro prisma, que é a comunhão como essência. A comunhão como essência. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Vamos continuar, daqui a pouco eu volto. Aqui ele vai falar sobre que a comunhão, ela é necessária. Eu falei no começo, na introdução, que nós necessitamos de intimidade. Nós buscamos intimidade, porque nós não fomos criados para a solidão. Nós somos criados para a comunhão. Então, de fato, nós necessitamos. Olha o que o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. É Deus que faz esta declaração. O próprio Rei dos Reis diz que o homem não deve viver sozinho. Isso vai mostrar que a solidão não faz parte do plano divino. Se ele diz, será que ele errou, hein? Cara, eu me equivoquei. Eu criei o homem, mas na verdade, eu percebi que o projeto não foi muito bom, não. Eu errei nos cálculos. Não, cara. O propósito divino para o homem não é a solidão. Não é a solidão. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. O homem não precisava só fazer tarefas. Isso fazia parte, cuidar e guardar do jardim, mas ele precisava de relacionamento. Vocês acreditam, não sei se eu digo, vocês acreditam que tem cristãos que querem viver isoladamente? Não fala com ninguém, não quer saber de ninguém, não tem contato com ninguém, eu sou assim. Não dá, cara. Nós precisamos de amigos, de cúmplices, pessoas que possam compartilhar com a gente as suas dores, os seus momentos. Nós necessitamos de relacionamento. Nós necessitamos de relacionamento. Aliás, a intimidade com Deus, que é o tema que estamos propondo, ela nos faz valorizar os relacionamentos saudáveis. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu me preocupo com o outro. Eu olho com o outro como alguém que pode caminhar ao meu lado, ou que deve caminhar ao meu lado. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu reconheço que a vida cristã não deve ser vivida de forma isolada. Já falei aqui uma vez, vou repetir. A salvação, ela é individual. Sim ou não? A minha fé pode salvar minha esposa? Não, ela é individual. Mas o cristianismo, ele é coletivo. Nós temos que viver em comunidade. Não dá para se isolar. Portanto, comunhão é essência do Evangelho. Que busquemos a intimidade com Deus para valorizar os relacionamentos. No versículo 19, ele vai falar assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria, de fato, o nome. Versículo 20, vai. Assim, o homem deu nomes a todos o rebanho doméstico, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. É que eu fico pensando, cara. Só pensando mesmo, besteira. O homem está lá,
Deus cria os bichos, os animais, o negócio lá e tal. Aí parece que ele faz um desfile, né? Passa um nome, tá, vai dando o nome da negada, não sei o quê. Quando acabam os animais, aí ele fala, rapaz, não teve nenhum, diz aí, ó, teve nenhum que correspondesse com o homem, não. Não dá para ele casar com esses bichos aí, não. Aí, ó. Assim que o homem deu o nome, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Já pensou uma cabra? Não dá certo, não. Não dá legal, não. Aí lá vem um elefante. Não dá também. Não rola. Um gambá. Não. Nenhum correspondeu ao homem. Zero. De novo, nas entrelinhas, tem uma afirmação que o homem precisa de alguém, não é não? Passou tudo e foi percebido o quê? Que o homem estava só e continuava só, porque nenhum daqueles animais correspondia com a necessidade do homem, de intimidade, de comunhão, nada e nenhuma daquelas pessoas ou animais conseguiriam satisfazer a necessidade mais profunda da comunhão. Aí vem a beleza de Deus, talvez e muito provavelmente o ser mais belo que Deus criou. Versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher, e a levou até ele. Aí sim, meu chapa. Aí sim. Cara, ó, mulher é tão belo, assim, é a melhor, maior criação de Deus, que às vezes, Aloísio, eu fico pensando, se o Rajai não é mulher, mancho. Não, é porque ele é tão belo, assim, ele é tão coisado, que eu fico pensando, cara, mulher é espetacular, é uma beleza. Aliás, bicho, eu percebo que a intenção de Deus em criar essa mulher e deixar para depois, olha o que foi que o homem disse. Disse o homem, com certeza aqui, o primeiro cântico da Bíblia, o primeiro poema da Bíblia. Esta sim é osso do meu osso, ou dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. O primeiro cântico da Bíblia, o primeiro poema da Bíblia. Inspirado, o homem estava inspirado demais. E ela é parte da intenção divina da comunhão. Não foi por acaso. Deus não se equivocou e criou só o homem, aí agora vai querer reparar o seu erro. Não. Ali é uma intenção divina de comunhão e de complemento. A mulher completa o homem. O homem completa a mulher. Então o Senhor forma a mulher e a partir da costela de Adão. Sabe o que isso revela? Que vai para além da proximidade, intimidade, comunhão física. Vai trabalhar a igualdade na sua essência. Tem uma frase que é atribuída a dois teólogos. Eu vou dizer que é Santo Agostinho, que fica mais bonito. O outro é Matthew Henry, mas pode ser Santo Agostinho, que ele fala assim, ó. A mulher não foi tirada da cabeça do homem para não dominar o homem. Não funcionou, né? Porque tem alguns homens que, né? Todos? Estou brincando. Ó, a mulher não foi tirada da cabeça do homem para que o homem, ou para não dominar o homem, e nem foi tirada dos pés para que não fosse pisada pelo homem, mas do lado, para caminhar
junto. A ideia é de complemento, de complementaridade, né? Complementaridade. Caminhando juntos, no mesmo propósito, uma missão em conjunto. Uma missão em conjunto. Portanto, eu percebo que o plano de Deus para os nossos relacionamentos é de complemento. O plano de Deus para os nossos relacionamentos não é de competição. Eu sei que você também já presenciou relacionamentos onde existe uma competição. Ela quer o carro melhor do que o dele. Ele quer ter mais do que ela. Na igreja, pastores brigando, líderes brigando. Na escola, professores. Cara, os relacionamentos não são competições. Não são. Os relacionamentos é para crescimento. Eu tenho como crescer e evoluir conversando e aprendendo com meu irmão. Eu tenho como crescer e evoluir quando eu percebo as necessidades do outro, quando eu reconheço as minhas falhas e alguém me ajuda. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é complemento. Eu preciso reconhecer para crescer. E viver perto do Pai significa aprender a honrar o outro como um presente de Deus. Esse seu irmão que está do seu lado, essa sua irmã, o seu esposo, seu filho, é um presente de Deus. Nós precisamos valorizar isso e reconhecer isso. Nós precisamos olhar para ele, para ela e louvar a Deus. Olha a exaltação do Adão pela mulher. Da mesma forma, nós temos que exaltar o presente que Deus nos deu para caminharmos juntos. Pastor, mas é muito chato. É um presente de Deus para me completar, para te completar. É o presente que Deus nos deu para nos ensinar. O mínimo que nós devemos fazer é honrá-lo e honrá-la, valorizando como presente de Deus. Valorizando como um presente de Deus. E o terceiro ponto é a união na diferença. A união na diferença. Olha os versos 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, então, e não sentiam vergonha. Uma só carne vai falar sobre integralidade, sobre total, uma união integral, completa. E essa expressão não se limita ao físico. A gente fala uma só carne no físico, não somente. Vai envolver o corpo, vai envolver a alma, vai envolver a missão, vai envolver a identidade. Homens e mulheres, nós temos uma missão em comum. Nós temos a mesma identidade. Corpo, alma, missão e identidade. Um só corpo, na sua integralidade. Falando do matrimônio especificamente, é verdade que o casamento é uma nova realidade criada por Deus. Até então, era o homem e os bichos. Agora, Deus apresenta-lhe uma mulher que o próprio formou. E são pessoas distintas, sim ou não? Muito diferentes. São pessoas distintas e que essas pessoas juntas vão formar o que a gente chama de união na diferença, união nas diferenças. Nós precisamos, ou podemos, nos unir nas diferenças. É possível se tornar um sem perder a sua individualidade. É possível o homem e a mulher tornarem-se um em corpo, alma, missão e identidade,
sem perder a sua individualidade. Eu continuo sendo eu, sendo um com a minha esposa. Ela continua sendo ela, nas suas características, caráter, personalidade, embora sejamos uma só carne. Sim, é possível. É possível. Sabe por que é possível? Porque a intimidade verdadeira, ela acontece, ela é possível quando há, de fato, a entrega mútua. Quando eu confio nela para vivermos uma única vida em Cristo, quando eu confio que o propósito pode ser vivido a dois em unidade, o propósito mútuo, o relacionamento mútuo, a entrega mútua, ela consegue, a partir desse compartilhar, acontecer. Isso vale tanto para o casamento, mas também vale para outras uniões, outros relacionamentos, outros espaços de comunhão. Aí chega no versículo 25, acontece algo extraordinário aqui. E o Júnior, o pastor, já está rindo. O homem e sua mulher viviam nus. E não tinham vergonha. Presta atenção, cara. E não tinham vergonha. O casal estava como? O casal estava nu. E eles não se envergonhavam. Até a queda, eles não se envergonhavam. Eles viviam em um estado de plena confiança, sem máscara, sem reservas, sem vergonha. Ixi, sem vergonha é complicado, né? Mas sem vergonha mesmo, sem vergonha. O pecado ainda não tinha distorcido a nossa visão, não tinha distorcido a nossa relação, não tinha distorcido a intimidade do casal, e isso havia liberdade. Eles viviam livres para expor, sem medo e sem rejeição. Hoje, nós temos medo de sermos rejeitados. Eu, para estar aqui, eu pensei 2 vezes, não, 10 vezes, será que essa camisa não vai mostrar meu bucho? A gente pensa, a gente quer mostrar, a gente quer se mostrar, mas com máscaras. O casal ali, livremente, cara, sem máscaras, sem reservas, sem medo de rejeição. Aqui, onde o casal estava nu, sem vergonha, revela para a gente o ideal de Deus para os relacionamentos. Presta atenção, presta atenção. Aqui, Deus está mostrando para mim e para você o ideal para os relacionamentos, que é o quê? Confiança, vulnerabilidade. Eu estou vulnerável. Eu estou aqui em cima, eu estou vulnerável. E em várias situações na vida, a gente vai estar vulnerável. Mas se a gente tem um relacionamento saudável, confiante, intimidade com Deus, eu vou confiar, ainda que vulnerável, eu estarei presente, e acima de tudo, eu vou aceitar você como você é. Pastor, mas tem isso, eu aceito, porque eu tenho os meus problemas, defeitos, limites. Então, o ideal de Deus para os relacionamentos é um relacionamento de confiança, de vulnerabilidade, vulnerável, e também aceitação. Deixa eu aplicar rapidamente isso daqui, é que a intimidade, ela exige coragem para ser transparente. Caramba, Deus. Eu quero ser quem eu sou. Eu quero ser quem eu sou. Mas para eu ser quem eu sou, eu preciso ter coragem para ser transparente. Porque senão, eu vou ficar todos os dias procurando como eu vou me esconder, que máscara eu vou usar
para que fulano goste de mim, para que fulano me aceite. É preciso coragem para ser transparente. E na vida cristã, quanto mais nós vivermos diante de Deus, quanto mais nós vivermos diante do nosso irmão, sendo autêntico, mais nós experimentaremos a comunhão verdadeira. Gente, olha, você não precisa deixar de ser quem você é. Não precisa, não precisa. Não precisa. Se você fala lindamente o português, continue falando lindamente o português. Se você fala todo coisado, cara, continua falando. Você não precisa mudar para agradar o outro. Seja você mesmo. Agora, se você não se sente bem, aí ok. Busque melhoria. Mas porque você quer, e não para agradar o outro. Agora tem um detalhe. Não sei se eu diga. Não seja mal educado, não. Não seja mal educado, não. Mas eu sou assim, pastor, eu sou transparente. Não, já está exagerando também. Você já está com gaiatice. Não seja mal educado, não. Respeite as pessoas. Ah, mas eu falo mesmo, eu sou... Você é mal educado. Você é mal educada. Ser transparente não quer dizer que você pode humilhar ninguém, pisar em ninguém, falar o que você quer na hora que você quer, até porque, vou dar uma dica, no dia em que você falar o que você quer, na hora que quer, como quer, com quem quer, pode ser que você escute o que você não quer. Pastor, mas eu sempre falei, sempre deu certo, mas um dia não dá. E aí você vai falar do outro, quando na verdade, se você for honesto ou honesta, olhando para a tua vida, quantas vezes você bateu no peito e arrotou coragem por falar o que quer, na hora que quer, para quem quer? Nada a ver com a mensagem, mas é só para... Vamos dar uma dica, né? Acho que vale a pena, né? Porque às vezes você passa vergonha e não sabe por quê. E está bem pertinho. Conclusão. Conclusão. Meu Deus, 10 para 8 já. Conclusão. O Éden nos revela que fomos criados para viver em intimidade com Deus. No trabalho, na palavra, no respeito aos limites, na comunhão e na união, na unidade. Cristo, o verdadeiro Adão, coisa linda, restaurou na cruz essa intimidade perdida. Perdemos, é verdade. No jardim, nós perdemos aquela intimidade honesta, mas Cristo, o segundo Adão, a partir da cruz, restaurou esta comunhão, essa intimidade que foi perdida, e nos chama para viver perto do Pai, hoje e para toda a eternidade. A aplicação que eu trago é simples. Viva perto de Deus. Viva perto de Deus. Não somente na igreja, mas em todas as áreas. Viva perto de Deus em todas as áreas. Era o trabalho? Transforme o seu trabalho, bom ou ruim, em um espaço de adoração, mas uma adoração verdadeira. Encontre prazer em ouvir a sua palavra. Não venha para o culto para ser mais uma programação na sua agenda. Não. Venha para o culto adorar o Rei dos Reis, entregar-se completamente a Ele, e com a certeza de que a sua palavra ministrada pode transformar a sua vida. Respeite os limites como proteção de Deus, não como arbitrariedade.
Porque quando Deus proíbe, não, né? Porque quando Deus proíbe, não é porque Ele é ruim, é porque Ele quer te cuidar, porque Ele quer te proteger. Cultive relacionamentos saudáveis e pratique transparência e autenticidade. Busque relacionamentos saudáveis. Busque pessoas que possam contribuir para o teu crescimento. E seja transparente, seja autêntico. Não fique querendo parecer o que não é, não. Porque nós temos um problema. Para um, eu falo, não, mas eu não quero isso aqui não, ó. Para o outro eu falo, pô, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Porque para um, eu quero parecer um tipo de gente. Só que para outro eu quero parecer diferente. Seja transparente, seja autêntico. Não queira ser quem você não é para impressionar, seja quem for. Amém? Vamos orar. Primeiro, viu, Ará? Gostei agora. Da água de coco também, né? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio da intimidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois temos vivido na convicção, na certeza de que o Senhor nos protege. Meu Jesus, quantos nãos temos ouvido, quantos limites temos percebido, e hoje entendemos que nada mais é do que a Tua proteção sobre nós. Entendemos que nada mais é que o Teu cuidado sobre nós, Senhor. Muito obrigado. Deus, obrigado, porque nós temos sim um trabalho, porque nós temos serviço onde podemos glorificar o Teu nome por trabalhar, por sustentar. Obrigado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que as amizades, relacionamentos que nós temos possam refletir, Senhor Deus, a beleza da Tua santidade. Que os relacionamentos que nós praticamos, vivenciamos, possam ser um tempo de exaltação ao Senhor, ao Senhor. Que seja um tempo de crescimento nosso e dos nossos irmãos. Senhor Deus, que a Tua palavra dirija a nossa vida, que nós venhamos a confiar nela, como se ela tivesse as palavras de vida eterna. Nós cremos que ela tem, Senhor Deus, todos os dias, o que nós precisamos para fazer a Tua vontade. Meu Deus, nos ajuda a sermos transparentes, a sermos autênticos, sem sermos mal educados, Senhor. Nos ajuda a responder com verdade e sinceridade. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter intimidade contigo, a ter intimidade com os nossos irmãos, a ter intimidade verdadeira e saudável para a glória de Deus. Amém.